Olá, boa noite, tudo bem? Olá, Douglas, tudo jóia? Aqui quem está falando é o Iris. Está me ouvindo? Tranquilo? Bem, vamos lá. Primeiro ponto, vou fazer uma pequena revisão sobre a nossa primeira aula. Então, a primeira pergunta é: o que é ITIL, indo na revisão? É a metodologia? É uma norma? É uma biblioteca de melhores práticas? É um software? A resposta correta é uma biblioteca de melhores práticas em gestão de TI. Gestão de serviço, foca valor e risco, foca custo, foca implementar soluções, processos e gestão. Lá foca o que? Entrega de valor e menor risco possível. Processos é uma função ou departamento, é importante na gestão. É um conjunto de tarefas com o objetivo de gerar resultados. São indicadores de performance. A resposta correta é um conjunto de tarefas com o objetivo de gerar resultados. Ciclo de vida da ITIL inclui operação e suporte, Service Desk e SLA, transição e mudança, melhoria continuada de serviço. O ciclo de vida inclui melhoria de serviço, continuado de serviço e desenho. Quais outros estágios? Estratégia, transição e operação. Completam os 5 estágios do ciclo de vida. Estratégia tem visão de curto prazo, médio prazo, longo prazo alinhando a estratégia de TI com as estratégias e demandas dos negócios. Curto e longo prazo. A resposta correta, longo prazo. Quem pensa no curto prazo é o ciclo de vida operação. O estratégia está apenas lá na frente, alinhando as ações da TI com as ações do negócio. Para onde o negócio está indo, a TI tem que acompanhar. Por que é importante os ativos de serviço? Para garantir que temos capacidades e recursos para entregar um serviço. Importante, pois entrega ativos tangíveis da TI ao negócio. Com os ativos podemos planejar melhor o desenvolvimento do serviço. É relevante para planejar o catálogo de serviço. A resposta correta, a primeira opção. Para garantir que temos capacidade e recursos para entregar um serviço. Próxima. Como o cliente percebe valor dos serviços de TI? Quando tem o melhor custo-benefício? Quando é rápido e tem alta performance? Quando é fácil? Ou quando atendemos a utilidade e garantia? A resposta correta, quando atendemos a utilidade e garantia. É correto afirmar que na garantia de serviço inicia-se o entendimento de qualidade e a coisa do nível de serviço? Sim. Nesse momento você começa a entender qual é a disponibilidade que o cliente precisa, qual o nível de segurança, continuidade. Você começa a entender o que é qualidade e, consequentemente, entender o nível de serviço esperado, que vão atender suas expectativas. Sim. Resposta correta. Quais as principais características de um processo? Mensurável e repetível, ter dono e ter início, meio e fim. KPI em dono, usa recursos e tem atividades. Na prova do exame de certificação IT Foundation, pode ocorrer de ter mais de uma pergunta correta. Entre aspas, você deve ir para a mais forte, a que mais você considera que
forte como resposta. Aqui nesse caso, a melhor resposta seria ser mensurável e repetível como principais características. Mas não estaria errado você colocar a KPI em dono, por exemplo. Por que a ITIL é importante? É uma norma reconhecida, é um guia de melhores práticas, as empresas usam, gera resultados. A ITIL não é uma norma, não é um padrão, e sim um guia de melhores práticas. Essa aqui é a melhor resposta. Bem, fizemos essa revisão, agora a gente vai retornar no slide que nós paramos na última aula. Na última aula nós paramos no slide 17. 17 não, nós paramos mais para frente. Paramos em casos de negócio. Então, próximo passo. Nós estamos trabalhando, estudando o livro Estratégia de Serviço, primeiro ciclo de vida. Então, vendo a estratégia, qual que é a importância do risco, de nós analisarmos o risco. O que é risco? O primeiro ponto é que o risco, hoje a TI, ela representa um risco para o negócio. Se ela fica fora do ar, se a TI fica indisponível, consequentemente, o negócio para. Hoje, praticamente qualquer negócio para se a TI estiver indisponível. Pode ser um órgão do governo, uma empresa pequena, empresa média, não importa. Hoje, praticamente todos os negócios dependem da TI. Tem algum serviço, tem algo que se não tiver disponível, não existe um plano B. Então, tornou-se um risco operacional. Quanto melhor a qualidade, menor o risco. Dá para nós irmos por essa linha de pensamento. É importante mapear os riscos. Já no começo do serviço, na estratégia, entender o risco. Então, primeiro ponto, identificar que riscos nós temos dos novos serviços. Identificar prováveis donos do risco. Quem vai gerenciar o risco? Quem vai ser o dono da pessoa que vai monitorar o risco? Quem vai avaliar se o risco, a probabilidade do risco, se é alta, média, baixa. Definir se o risco é aceitável ou não. A gente vai criar uma contramedida. Vai identificar as respostas como contramedidas. Essa aqui eu aceito, você não aceita. Então, qual que é a minha resposta ao risco? Implementar a resposta. Vamos criar um data center backup. Vamos fazer uma sincronia das bases. Garantir que segurança sobre a eficácia das respostas e o risco está incorporado e está sempre revisado na gestão. Então, esse aqui é um modelo para você gerenciar o risco. Identificar, dar resposta, implementar a resposta e acompanhar e revisar se as respostas estão adequadas. Então, o risco, conceitualmente, é definido como uma incerteza em uma saída ou alcance um resultado. É importante a identificação do risco, a sua análise e depois fazer um gerenciamento do mesmo. Então, primeiro ponto, identificar, avaliar, aceitar ou não, identificar respostas. Que tipo de resposta que eu vou fazer? Eu vou fazer uma resposta proativa, reativa? Eu vou implementar alguma resposta para mitigar o risco? Vou implementar, garantir que está tendo eficácia as minhas respostas e vou trabalhar a incorporação desse monitoramento do risco dentro do meu modelo de gestão. Consequentemente, eu vou estar gerenciando o meu risco. Alguns motivadores, o principal motivador para gerenciar o risco hoje é a dependência da TI. Então, a gente tem que evitar os impactos de falhas. Outro, demonstrar conformidade com padrões, como normas, como a ISO 27001, COBIT e outros. Atender requisitos de mercado. Algumas empresas que têm ações na Bolsa de Valores em Nova York têm que atender Sarbanes-Oxley e outros tipos de regulações de mercado. Gerenciar fornecedores,
para contratar a parte de suprimentos, tem que ter uma boa gestão de risco, gerenciar mudanças da empresa, mudanças na TI, mudanças externas, manter continuidade de negócio. A gente vai falar mais para frente o que é continuidade de negócio. Então, em caso de desastre ou uma grande interrupção, como é que a TI vai responder a isso? Se adaptar a mudanças de mercados, alcançar benefícios, explorar oportunidades de negócio. Então, às vezes, a TI ela tem que responder rápido para o negócio, aproveitando umas oportunidades, mas, consequentemente, quando eu sou muito rápido, eu acabo tendo uma exposição a risco maior. Como é que eu vou trabalhar o risco nesses momentos? E trabalhar fortemente a governança corporativa. Ter uma governança de TI alinhada com a governança corporativa. O processo de gerenciamento de portfólio de serviços é um processo que ele busca gerenciar os serviços de TI, e a gente quebra em 3 categorias nesse processo. Eu tenho o funil de serviço, temos o catálogo de serviço e temos o serviço retirado. Temos 3 tipos de catálogos de serviço dentro do portfólio do serviço. Então, são 3 categorias: a funil, catálogo e serviços retirados. Então, a funil são propostas de serviços, demandas que estão chegando no serviço. Estou precisando de um serviço para fazer captação de pedidos, precisando de um serviço para fazer abertura de chamados. Então, são serviços que estão chegando demandas. Então, ele pode virar ou não serviço. Na hora que ele vira serviço, ele está no catálogo de serviço. E chega um momento que ele sai de circulação, ou seja, ele sai do catálogo de serviços, serviços descontinuados. O principal objetivo desse processo é ajudar a priorizar investimento. Em qual serviço a gente vai priorizar, qual que a gente vai alocar recursos. Então, todos os serviços vão chegar no funil. E vou trabalhar, nós falamos no nosso último encontro, casos de negócios. Através do caso de negócios, vai me ajudar a priorizar investimentos aqui no funil de serviço. Então, como eu comentei agora há pouco, ajuda a gerenciar investimentos, o portfólio de serviço. Onde nasce o serviço? Em qual catálogo? Nasce lá no funil. Onde é que ele vive? No catálogo de serviço. Como é que morre? Nos serviços retirados. Nós acabamos de ver aqui as 3 categorias de catálogo de serviço dentro do processo portfólio de serviço. O outro processo é o gerenciamento de relacionamento de negócio. Esse processo busca estabelecer relação entre o prestador de serviço, no caso a TI, prestando serviço para de negócio, e os clientes, os departamentos, as áreas, e assegurar a satisfação dos clientes, respondendo às mudanças de requisitos e gerenciamento da expectativa do cliente. Principais objetivos: entender a necessidade dos clientes e priorizar o serviço, qual serviço a gente vai atender, manter uma boa comunicação com a TI e o negócio, tratar conflitos e reclamações de forma eficaz, identificar as mudanças no ambiente de negócio e tecnologia, garantir a satisfação do cliente. O escopo, qual que é a abrangência desse processo? O foco na perspectiva de alto nível, ou seja, diretoria, conselho, se o serviço atende à necessidade do negócio, procurar entender a necessidade dos clientes, objetivos do negócio, falando com diretores, presidentes, sócios das empresas, principais stakeholders do negócio, acompanhar as mudanças de tecnologia e orientar os usuários sobre estas. Estão mudando a tecnologia, como que a empresa vai se adaptar. Por exemplo, agora está sendo lançado no mercado você usar o teu celular para passar o cartão de crédito. Isso hoje é uma tecnologia que está sendo emergente, mas num passado curto, alguém buscou essa tecnologia, apresentou para a empresa, porque essa mudança pode gerar um impacto grande no seu negócio. Por exemplo, compreender o uso dos serviços oferecidos
medir a satisfação dos clientes, responder às reclamações, trabalhar com outros processos para coletar informações, para gerenciar o nível de serviço e trabalhar muito no estratégico, para direcionar a satisfação geral do cliente versus os níveis de serviço. Ou seja, às vezes os SLAs estão sendo entregues, mas eles não estão atendendo a satisfação dos clientes. Não adianta eu atender bem a SLA, sendo que meus clientes estão reclamando. Então, procurar entender a nível estratégico se o nosso nível de serviço está atendendo a satisfação da diretoria, das áreas, das unidades de negócio, e assim por diante. Tem uma pequena revisão sobre esse processo. Qual dos seguintes itens abaixo identifica a finalidade da gestão do relacionamento de negócio? Estabelecer e manter o relacionamento de negócios entre provedor de serviço e cliente. Identificar a necessidade dos clientes e garantir que o provedor de serviço é capaz de atender. A resposta correta, opção A. Ambas. Nesse caso, o processo ele procura atender, buscar o relacionamento entre TI e o negócio e buscar identificar a necessidade dos clientes e ver como que a TI pode atender. Então, a resposta correta, letra A. Qual processo tem no seu conteúdo o objetivo primário? Comunicação estratégica com os clientes e prestadores de serviço. A resposta correta, letra D. Processo de gerenciamento de relacionamento de negócio. Procura ver esse processo que está no meio, entre a TI e o negócio, entre a área estratégica da empresa e a TI, afunilando, integrando essa comunicação. Qual dos itens abaixo é o objetivo da gestão de relacionamento de negócio? A resposta correta, letra B. Para assegurar altos níveis de satisfação do cliente. Agora vamos falar de outro processo, que é o gerenciamento financeiro. Esse processo ele é responsável por gerenciar os requisitos de orçamento, contabilidade e cobrança. Então, quando eu falo orçamento, é o que as empresas fazem, as áreas de TI fazem. Todo ano você planeja o teu orçamento para o próximo ano. Quanto que você vai gastar de renovação de licenças, de infraestrutura. Então, é predizer o que você vai gastar no próximo ano. Por exemplo, contabilidade tem dois grandes objetivos. É definir quanto custa um serviço, a entrega de um serviço, e contar, literalmente contar, contabilidade de contar. Quantos serviços foram entregues para a empresa, para a área X. Então, o departamento financeiro usou X licenças, usou X serviço, vai ter que pagar para a TI X. Então, tem empresas que trabalham com conceito de custo. Então, eu sei quanto custa o serviço, sei o consumo, então a área do departamento X vai pagar no centro de custo o que foi consumido. Cobrança é opcional. Cobrança, algumas empresas trabalham no centro de custos, outras empresas não trabalham, outras empresas até cobram mesmo em dinheiro o uso da TI. É você fazer o famoso chargeback. O chargeback é que você recuperar o que foi gasto. Então a TI, se ela gasta 1 milhão, ela recupera 1 milhão. Então tem instituições, tem empresas que trabalham com chargeback, trabalham com a cobrança. Outras empresas não. Então isso aí cada empresa tem a sua política. Tipo de custos, nós dizer o preço de um serviço, hardware, software e outros elementos de custo. Eu vou ter custo com pessoal, por exemplo. Unidade de custo, CPU, licença. Classificação de custo, ter custo capital, operacional, direto, indireto, fixo, variável. Vou absorver ou não o custo. Então aqui é uma maneira de você dizer quanto custa o serviço. Você de faturamento custa tanto, porque estou considerando os hardware, os softwares, estou considerando custo direto, considerando custo indireto, custo capital, custo fixo, custo variável, uso de CPU, se você usa computação sob demanda.
Então depende de cada modelo, de cada TI, o custo vai variar conforme seus elementos de custo. Agora vamos falar do processo. Já falar agora do ciclo de vida. Ciclo de vida, desenho do serviço. Acabamos de falar do ciclo de vida de estratégia. Agora já falar do ciclo de vida do serviço. Em inglês, o desenho, a palavra desenho, né, quer dizer como é que é escrita, né, em inglês. Design. Então, service design. Mas o design na língua inglesa, ela tem uma semântica muito abrangente. Então, ela pode ser considerada desenho, literalmente, ou pode ser considerada projeto. Mas na nossa língua portuguesa, a gente não considera desenho um projeto. Tá? E a tradução que foi feita foi literalmente desenho. Então, assim, na minha opinião, seria projeto, mas minha opinião não vale. O que vale está na prova, no exame da IT Foundation. Então, no exame é desenho. Por que eu estou falando tudo isso? Porque uma vez que você trabalhou a viabilidade de um serviço através do caso de negócio, você discutiu um pipeline no funil do serviço, houve todo um trabalho de ativo de serviço, você fez todo um trabalho forte e aprovou o serviço. Aprovou, agora vai começar o seu desenho. Quer dizer o quê? O seu projeto. Vou projetar um novo serviço, eu vou escrever um novo serviço. Então, essa é a ideia desse ciclo de vida. Na hora de desenhar um serviço, eu devo considerar 4 pontos importantes, chamados 4 P's. Pessoas, produto, fornecedores e parceiros. Agora uma pergunta, se um desses P's falharem, o que pode acontecer? Falhar tudo. Simplesmente tudo. Então, se um P falhar, falha tudo. Então, se um processo falhar nos serviços, ou pessoas falhar, ou produtos falharem, tecnologia, ou fornecedor falhar, falha tudo. Então, imagina um serviço teu de faturamento, quando você pagar, receber, assim por diante. Se os processos tiverem falhas, vai falhar os serviços todos. Se as pessoas resolverem não trabalhar, ou não foram capacitadas, ou não estão motivadas, vai falhar tudo. Então, se um P falhar, falha tudo. Então, na hora de desenhar meu serviço, projetar meu serviço, é muito importante a gente considerar os 4 P's. Então, no serviço, no desenho do serviço, eu procuro desenhar com uma visão holística, ter uma visão de um todo, documentar tudo que eu puder, gerenciar os riscos já no desenho, definir as métricas, definir toda a infraestrutura, os ambientes que vai rodar, as aplicações que vai rodar. Então, a gente costuma falar que o desenho do serviço tem uma visão holística, tá? Ou seja, a visão de um todo, infra, ambientes, aplicações, suporte, tudo, segurança, tudo que envolve o serviço. Na hora de desenhar o serviço, você vai procurar ver se você vai ter que usar provedores internos para entregar o serviço, provedores compartilhados, provedores externos, você vai fazer um outsourcing, por exemplo. Então, na hora de desenhar o serviço, você vai discutir esses pontos. Um elemento muito importante na hora de desenhar o serviço, que é o PDS, Pacote de Desenho de Serviço. Então, é importante você lembrar do PDS. O PDS, eu vou ter nele todos os requisitos do negócio. Eu vou ter todos os requisitos funcionais e operacionais, topologia do projeto de rede, do serviço, critério de aceitação. Eu vou ter tudo sobre o serviço, tudo, arquitetura, tudo vai estar num grande documento chamado Pacote
o desenho do serviço. Sempre lembre desse pacote de serviço, que é onde vai estar todo o meu projeto, todas as informações inerentes ao novo serviço. Então, o pacote de desenho do serviço é onde eu crio o serviço. Vou usar o pacote de desenho do serviço quando? Para o novo serviço, para a mudança de um serviço, para remover um serviço ou mudança no próprio PDS. Então, no desenho, no estágio desenho do serviço, eu produzo um PDS. Esse PDS ele é enviado para qual estado do ciclo de vida? Transição. A transição que vai construir. Então, na estratégia, eu defino, aprovo quais serviços. Depois, eu vou desenhar o meu projeto no desenho do serviço. O desenho do serviço vai produzir o quê? Um pacote do desenho do serviço que será enviado para o ciclo de vida transição. Eu tenho vários tipos de fornecimentos de serviços, já que eu estou projetando o serviço. Eu posso fazer interno, que eles chamam de sources, para fora, outsource, co-source, eu posso fazer uma combinação entre, eu posso fazer o primeiro nível do suporte da impressora e o segundo nível fora. Eu posso fazer no meu projeto de serviço, considerar multi-source, vários fornecedores participando. BPO, terceirizar uma parte, um processo meu, por exemplo, posso terceirizar o Service Desk. Na hora que estiver projetando o serviço, eu posso querer não comprar um software, mas comprar o software como serviço. Então, hoje existe vários softwares, por exemplo, CRM, SugarSync e outros softwares. Outros softwares de mercado, no modelo SaaS, que você compra como serviço. Então, existem várias formas de você trabalhar na hora para projetar o serviço. Na hora de fazer o teu PDS, que agora há pouco nós falamos, você vai considerar no teu PDS requisitos de negócio, portfólio de serviço, qual a tecnologia que você vai utilizar, quais processos de negócios e que métrica você vai usar. Os requisitos de negócios é tudo que vai ter mudança nos processos de negócio. Então, se o meu serviço ele vai trabalhar chão de fábrica, eu tenho que ver quais processos de negócios que terão impactos, quais serão as dependências dos processos, quais as prioridades, qual a criticidade, qual o impacto. Então, eu vou no negócio procurar entender os requisitos dos negócios. Eu vou procurar mudança de volume de transação, se no mês tem alguma mudança de volume, se os níveis de serviços mudam. Então eu procuro entender todos os requisitos de negócios e vou documentá-los. Documentar onde? No PDS. O desenho do portfólio de serviço, eu vou considerar todas as informações em relação ao meu serviço que eu estou desenhando, que eu estou projetando, que respostas eu devo ter no meu portfólio de serviço para atender necessidade de negócio. Devo considerar aspectos críticos de ferramentas, considerar suporte, descrever os serviços, que valor que ele vai entregar, mostrar o status dentro do portfólio, dentro do catálogo de serviço. Então, começa a trabalhar a gestão de portfólio de serviço dentro do desenho do serviço. Outro ponto é nós trabalharmos a tecnologia e arquitetura. Eu tenho que considerar tudo, infraestrutura, ambiente, falando ambiente em cloud computing, por exemplo, sabe, trabalhar todos os ambientes que esse serviço vai trabalhar, os dados que ele vai utilizar, aplicações que ele vai utilizar, se vai usar alguns serviços externos, alguma troca de XML, alguns serviços do modelo SOA, por exemplo. Então você vai definir tudo aqui, a arquitetura. E aqui tem que ter um cuidado enorme entre inovação, risco e custo. A gente inova muito, aumenta o custo, possivelmente aumenta o custo e aumenta o risco. Também se eu não inovo, o meu risco aumenta na obsolescência. Então tem que buscar equilibrar na hora de projetar um serviço entre inovação, risco e custo. Eu devo sempre estar preocupado em atender
as conformidades com os frameworks da empresa, os padrões, as estratégias da empresa, as políticas, regulamentações e padrões. Então, eu vou desenhar um serviço, mas eu não posso quebrar as conformidades, as regras da empresa. Então, as políticas em suas normas. Desenho dos processos. Eu vou procurar padronizar os processos, integrar os processos, ver os processos de negócio que vão sofrer impacto e garantir que esses processos estão mapeados. Então, quais processos sofrerão impactos? Esse é um ponto. Então, eu vou ter que documentar isso. Essa documentação vai para o PDS, que agora há pouco nós falamos. Vou definir quais são as métricas. Quais métricas como é que eu vou medir esse serviço? Então, já começo a definir aqui as métricas. Aquela velha regra. Se você não consegue medir, não consegue gerenciar. Então, eu estou projetando o serviço. Que métricas eu vou utilizar? Se é faturamento, eu não poderia colocar notas fiscais por hora, por dia. Então, eu tenho que procurar um indicador, uma métrica do serviço. Não é tecnologia, hein? Eu não estou falando clock de CPU, nem bytes, nem tráfego de rede. Estou falando de métricas do serviço. Então, nesse momento, eu faço isso. Então, nós desenhamos o serviço que levar em consideração 5 aspectos: requisitos de negócio e de serviço, portfólio, tecnologia e arquitetura, os processos envolvidos e as métricas, como é que eu vou medir a entrega do serviço. Nesse ciclo de vida, que é o desenho de serviço, nós temos o processo catálogo de serviço. Nesse processo, eu vou ter todas as informações inerentes ao serviço. Mas um conceito muito importante, esse que eu vou mostrar agora para vocês. Então, eu tenho os processos de negócio das empresas. Então, por exemplo, quando você pagar, eu tenho lá captação de clientes, eu tenho o processo de produção, se for indústria, se for de fábrica, eu tenho os processos supply chain, cadeia de valor, eu tenho vários processos acontecendo na empresa. Então, um ou mais processos, preciso de um serviço de TI. Então, um serviço de TI, ele vai atender o quê? Um ou mais processos de negócio. Então, eu posso dizer que o processo chão de fábrica, tem processo chão de fábrica aqui, tem o processo logística aqui. Por exemplo, só chutando aqui, então 2 processos e vou ter um serviço de TI atendendo esses 2 processos. Então, o serviço de TI está aqui embaixo. Agora, um serviço de TI, ele depende de quê? Ele depende do nível de suporte, depende de hardware, depende de software, de aplicações, quais aplicações que eu vou ter, e dados e outros. Então, um serviço de TI, ele atende a um ou mais processos de negócio. Então, um serviço de TI atende a um ou mais processos de negócio. Um serviço depende do catálogo técnico da TI, que são o suporte, os hardwares que eu vou precisar, os softwares, aplicações e outros. Então, esse é a visão macro que eu tenho entre o negócio, os processos de negócios e o catálogo de TI, o catálogo de serviços da TI. Como é que o negócio vai ver? Vamos parar por aqui. Nosso próximo encontro eu vou continuar a partir desse slide. Obrigado pela atenção.